Boa tarde, pessoal, tudo bem? A nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer em duas partes. A primeira parte é rapidinho, é sobre o caderno vosso, caderno do aluno São Paulo Faz Escola. Nós estamos terminando já esse caderno, então nós vamos dar continuidade aos textos de opinião. Vocês vão continuar lá na página 14, no texto 6. Tem uma imagem aqui, depois vocês têm as questões sobre a imagem, depois o texto 7 é um outro texto que tem a continuação na página 16 e as questões. É até aí só. Então, o texto 6, questões, o texto 7, aqui a continuação e aqui as questões. Tem algumas perguntas que eu deixei uma observaçãozinha lá. Olhem as instruções que vocês verão que tem uma observação lá. Aqui fala sobre recursos visuais e não visuais. Eu coloquei lá na observação. Recursos visuais são as fotos, as imagens, as cores. E os não visuais é o que a gente fala ou escreve. Então, seria aqui, os recursos visuais, seria essa imagem, certo? Da tatuagem, a borboleta. E os não visuais é o que está escrito, tá? É a mesma coisa que linguagem verbal e não verbal. A não verbal são as imagens e a verbal é o que está escrito. Lá também tem algumas perguntas que perguntam o tempo e o modo do verbo. Eu coloquei também lá na observação. O tempo é o presente, o pretérito e o futuro. E o modo é a maneira como a gente fala. Então, por exemplo, o indicativo indica uma certeza. Eu estudo todos os dias. Esse é o modo indicativo. O subjuntivo é aquele que indica uma dúvida. Talvez eu vá amanhã. Então, é dúvida. E o imperativo é aquele que dá uma ordem ou faz um pedido. Por exemplo, faça a tarefa. Esse é o imperativo. Então, vocês já estudaram, lá no início do ano vocês têm um resumo sobre isso, mas eu coloquei uma observação lá nas instruções. Então, a primeira parte é essa aqui. A segunda parte, gente, é uma matéria nova que precisa prestar bem atenção nesse conteúdo. São os verbos intransitivos e transitivos. O que são? Em primeiro lugar, são os verbos que indicam ação. São os verbos significativos. Lembra quando nós estudamos predicado verbal? O núcleo dele era sempre um verbo que indicava ação. Então, os verbos transitivos e intransitivos são verbos que indicam ação, que tem significado. Correr, brincar, sonhar, estudar, escrever, ler, sempre verbos que indicam ação. E qual a diferença do intransitivo para o transitivo? Vamos ver. Os verbos intransitivos, eu coloquei 3 lembretezinhos aqui para vocês. Primeiro, não necessita de complemento. O que é o complemento? É a continuação para ele ficar com sentido completo. Ele não precisa. Ele é um verbo que ele já tem um sentido completo. Segunda regrinha. Se você colocar um pontinho final depois dele, a frase vai ficar com sentido. Não vai fazer falta, eu não preciso continuar. Pode ser que tenha outras palavras depois, mas não estão completando o verbo. A terceira regrinha, sempre indicam ação. O verbo de ligação nunca vai ser verbo intransitivo ou transitivo, certo? Porque eles não têm significado. Vamos lá. O garoto caiu na quadra. O verbo é caiu. Caiu é uma ação? Sim. Agora, e se eu quisesse colocar um ponto final aqui? Vamos pôr assim, ó. O garoto caiu.
Deu para entender a frase? Deu. Precisaria colocar na quadra? Não. A quadra é o lugar. Lembram os adjuntos adverbiais que vocês estudaram na semana passada? Na quadra é um adjunto adverbial de lugar. Ele não é complemento do verbo. Aqui a gente vai perguntar onde. Onde é o lugar. Não é complemento do verbo, certo? Outra aqui. Um homem morreu de frio. O verbo é morreu, é uma ação. Vamos colocar um pontinho final aqui, ó. Um homem morreu. Deu para entender? Deu. Agora, se eu falar onde foi, qual a razão, a causa dele ter morrido, aí é adjunto adverbial. Então, morreu de quê? Qual a causa? Frio. Mas é adjunto adverbial de causa, não é complemento. Então, o que vocês precisam saber? Depois do verbo, eu ponho um pontinho final. Se a frase deu para entender, ele não precisa de complemento. Eu não preciso continuar para ter o sentido completo, certo? E então, ele se chama verbo intransitivo. Por que será que tem esse nome? Porque quer dizer que eu não preciso transitar mais. Eu não preciso continuar a frase para buscar o sentido, o significado dele. Ele já tem. Agora nós vamos para o outro, que é o transitivo. O transitivo é o contrário do intransitivo. Esse precisa, ele necessita de complemento. Senão ele vai ficar com sentido incompleto. Não aceita ponto final. Se você puser o ponto final, a frase vai ficar com aquele pontinho de interrogação. Vai ficar incompleta. E indicam ação também, certo? Todos indicam ação. Então, vamos lá. João comprou um celular. O verbo é comprou. Eu posso pôr um pontinho final aqui? João comprou? Vocês já vão falar assim, comprou o quê? Certo? Então, ele está precisando de um complemento. Se eu parar aqui a frase, João comprou. A gente vai falar, comprou o quê? Então, está precisando de complemento, certo? Os verbos transitivos, pessoal, eles podem ser de 3 tipos. Nós só vamos ver 2 hoje. Os 2 primeiros. O transitivo direto e indireto, a hora que vocês praticarem mais, aí nós vamos ver, tá? Primeiro nós vamos praticar, depois a gente vai ver. Ele se chama transitivo direto, que a hora que vocês praticarem, vocês podem pôr assim, ó, TD. Transitivo indireto, vocês podem pôr depois TI. Transitivo direto e indireto, vocês podem pôr TDI. Mas esse a gente não vai ver hoje. E o intransitivo? O intransitivo ele é representado só pelo I. Cuidado, não vão confundir o intransitivo com o transitivo indireto, tá? Bom, então vamos ver o primeiro, que é o transitivo direto. O próprio nome já fala, eu tenho que transitar para ir buscar o complemento, mas de uma forma direta. O que é uma forma direta? Não tem nenhuma palavrinha ali no meio, interferindo. Então, querem ver? Eu como pipoca sempre. O verbo é como. Eu como o quê? Pipoca. Tem alguma palavrinha aqui entre pipoca e como? Não. Então, é uma ligação direta. Então, esse verbo vai se chamar transitivo direto e o complemento dele vai se chamar objeto direto, tá? Aqui poderia, se não fosse pipoca, poderia ser eu como muitos lanches, né? Muitos está indicando a quantidade. Então, eu como o quê? Muitos lanches. Então, quer dizer, pode ter alguma outra palavrinha aqui, mas que não é preposição. As
perguntinhas que eu faço para achar o complemento do verbo transitivo direto são o que para coisas, objetos, e quem para pessoas. Por exemplo, João convidou. Convidou quem? Seu amigo para brincar. Então, quando se refere a pessoas, a gente vai perguntar quem. E quando se refere a coisas, nós vamos fazer a perguntinha o quê? Onde vai ser essa perguntinha? Aqui, depois do verbo, tá? Bom, agora o transitivo indireto. Qual é a diferença? Os dois precisam de complemento, só que o verbo transitivo indireto, ele vem sempre acompanhado de preposição. Vamos lembrar as preposições? O a, o de, o com, o por, o em, o para. Essas são as mais comuns, tá? Vocês têm lá as preposições na revisão lá no início do ano. Vocês têm todas, tá? Então, olha aqui, como que vocês vão fazer. Eu gosto. Dá para falar o quê? Eu gosto o quê? Não. A perguntinha vai ter que ser eu gosto de quê? Certo? Então, vocês viram que na pergunta vai ter a preposição e na resposta vai ter a preposição. Então, por isso que chama indireto, porque entre o gosto e a pipoca, nós vamos ter a preposição. Por isso que o verbo se chama transitivo indireto e o complemento vai se chamar objeto indireto. Tá, pessoal? Então, assistam direitinho. Esse conteúdo vai ter no caderno, depois vocês copiam para vocês consultarem quando vocês precisarem. As perguntas do caderno do aluno não precisa copiar, só põe a página, o nome do texto e as respostas, tá? Agora, esse conteúdo que vocês vão ter lá nas atividades, essas vocês copiam, tá certo? Tchau!